Começar pelo Flamengo, vou trazer aqui no telaço o Marcelo Correge para falar do dia do Flamengo, que foi o último clube a chegar, de fato, nos Estados Unidos, mas já fez seu primeiro treino e você traz as novidades para a gente dessa primeira atividade nos Estados Unidos, meu amigo. Bem-vindo aqui ao Seleção. É isso, Joana. Boa tarde para você, boa tarde a todos aí na mesa e os que acompanham o Seleção Sport TV. Como você pode ver, eu estou nesse momento numa sala de imprensa onde daqui a pouco vai começar a entrevista coletiva do Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo e da Seleção Brasileira. Treinou ontem e hoje, assim como o restante do grupo. Já eu falo um pouco mais disso, mas vocês podem ver aqui que a movimentação é grande. O Flamengo está hospedado em Atlantic City, nesse hotel aqui de onde a gente fala, que é um hotel bem grande. Até tem um lustre bonito aqui em cima de mim, um carpete suntuoso. Lembra o cenário daquele filme, o Grande Gatsby, que o Leonardo DiCaprio foi protagonista, mais ou menos uns 10 anos atrás, estava no cinema. É um clássico da literatura americana de Scott Fitzgerald. Lembra muito esse cenário dessa cidade aqui, que foi muito importante. Foi um balneário de turistas ali na década de 30 do século passado. Depois teve uma nova vida social na década de 70, mais ou menos, com os cassinos crescendo por aqui. Hoje em dia já não está com tanto apelo assim em relação aos turistas americanos, mas o Flamengo está movimentando. Na chegada do treino tinha muita gente aqui embaixo, jogadores do Flamengo chegaram do treino agora há pouco. Vamos falar do treino então. Aconteceu na Universidade de Stockton, que fica a mais ou menos 20 minutos de carro daqui. A gente viu o segundo treino do Flamengo, com aqueles 15 minutos permitidos pela FIFA, um pouquinho mais porque os jogadores foram chegando aos poucos, a comissão técnica também. A gente pôde ver a presença em campo do Jorginho, já bem entrosado com os seus novos companheiros de clube. O Jorginho é o único reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E também ali conversando bastante com o Felipe Luiz, com a comissão técnica. 2 jogadores deixaram uma impressão positiva hoje após preocuparem ontem, Alex Sandro e Arrascaeta. Ontem eles não foram a campo, hoje estavam fazendo todas as atividades, os dois que trabalharam muito na última data FIFA, o Arrascaeta com a seleção uruguaia, fazendo inclusive aquele golaço na vitória por 2-0 sobre a Venezuela, e o Alexandro, titular da seleção brasileira, nos 2 primeiros jogos de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Quem também esteve em campo e é uma preocupação a menos, pelo menos por enquanto, é o Gonçalo Plata. Jogador já não entra em campo há mais de 1 mês em partidas oficiais, com um problema no joelho direito, um edema ósseo que demorou muito a passar, mas de fato ele está entregue pelo departamento médico do Flamengo à comissão técnica para fazer os trabalhos de campo, se preparar e quem sabe voltar a ser titular, porque antes da lesão ele era titular do Flamengo, o jogador de confiança do Felipe Luiz inclusive. E aí, voltando a estar à disposição da comissão técnica, pode reaparecer no time titular do Flamengo na estreia da Copa do Mundo de Clubes nessa segunda-feira, às 10 da noite, horário de Brasília, contra o Esperance da Tunísia, na cidade da Filadélfia, que fica a mais ou menos 1 hora de distância daqui de Atlantic City. Essas, portanto, as notícias do Flamengo por enquanto, porque daqui a pouco o Léo Ortiz vai sentar ali onde os influenciadores do Flamengo estão testando áudio já há um bom tempo, e aí vai falar as impressões dele sobre esses primeiros dias de treinamento para a Copa do Mundo de Clubes, aqui com toda a estrutura da Universidade de Stockton, que é muito boa, viu? Inclusive, recebeu a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos e deu sorte para a seleção saudita naquela época, que avançou às oitavas de final, inclusive vencendo a Bélgica com um golaço, o gol mais bonito daquela Copa, marcado pelo Oairan. Com certeza o Serginho se lembra disso, já ele comenta. E aí veio o grupo D, né? Que tem o Chelsea, o Esperance da Tunísia, o Flamengo e o Los Angeles, que você comentou, inclusive, a partida que eliminou o América do México, tricampeão nacional. Assim, eu acho o LA um time que não pegaria num brasileiro, na nossa liga, de meio de tabela para baixo. Então não acho que seja um adversário assim que vá dar tanto trabalho para Chelsea ou Flamengo. O Esperance eu não conheço, é o maior time da Tunísia, é um time muito físico, tem 2 jogadores brasileiros, o Ian Sassi, que jogou no Coritiba e no Flamengo, no Vasco, perdão, é um dos destaques da equipe, mas a gente vai apostar num jogo físico de muita força do Esperance. Eu acho que o Chelsea é um time bom, acabou de ganhar também uma das competições europeias, né? E tem jogadores muito jovens, trouxe um elenco potente aqui
para os Estados Unidos, para essa Copa do Mundo de Clubes. A minha dúvida fica em cima do Flamengo. Eu acho que se o Flamengo vai classificar, vai dizer muito mais sobre o Flamengo do que sobre os adversários, Rizek. Se for o Flamengo da Libertadores, não passa. Se for o Flamengo do Campeonato Brasileiro, passa. Nunca é demais lembrar, né, pra gente pisar no chão em Mundial de Clubes, porque a última vitória de um brasileiro contra um europeu numa competição da FIFA foi em 2012, Corinthians e Chelsea. De lá pra cá, em metade das ocasiões, o sul-americano sequer chegou à final. Ou seja, a nossa realidade tem sido enfrentar os melhores times da Ásia, da África, da CONCACAF. Não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil. O Flamengo caiu pro Al Hilal no Marrocos, e não era o Al Hilal milionário como tem agora, era um Al Hilal bom time, só que mais modesto. O Botafogo caiu pro Pachuca no passado. O Palmeiras Já caiu pro Tigres, Palmeiras do Abel também. Tigres, e o River Plate, que foi o último time não brasileiro a ganhar a Libertadores, caiu nos pênaltis pro All-In. Exato. E não fez nem a final contra o Real Madrid. Enfim, então é o que você falou. A nossa realidade tem sido diferente mesmo. Da situação dos clubes que estão disputando, os 32 clubes que estão disputando a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Aí a gente vai para favorito, briga para ser campeão, vai competir, pode surpreender e vai a passeio. Ontem a gente fez algo muito semelhante com algumas seleções para a Copa do Mundo do ano que vem, mas não tinha tanta opção não. Né? O vai competir, por exemplo, não tinha. A gente colocou uma opção a mais aqui, tá? E aí os clubes estão aqui, se você observar, eles estão separados já na ordem de grupos. Estão começando aqui, vamos por grupos então? Começando pelo grupo do Palmeiras, né? Que tem Al Ahly, Palmeiras, Inter de Miami e Porto. Rapidamente, meus amigos, onde vocês colocam cada um? Palmeiras e Porto, para mim, vão competir. O Inter Miami eu colocaria pode surpreender, junto com o Al Ahly também. Inter de Miami pode surpreender? Acho que pode. Pode. Junto com o Al Ahly. É um time que tem... Assim, vai depender do que vão ser os 4 principais jogadores do Inter Miami, mas é um time que você não tem como não levar em consideração, um time que tem Suárez, Messi, Busquets e Jordi Alba. Eu quase concordaria com ele, só que eu botaria esses 2 últimos no vai a passeio. O que você concorda, então? Com o Palmeiras. O Porto e o Palmeiras vai competir. Então vamos lá, Porto e Palmeiras vai competir. Vão competir, né? E Inter de Miami, onde vocês querem colocar? Onde vocês... O Richard decide. Pra mim pode colocar no vai a passeio também. Tô com Tudo vai a passeio? Deu 2-1. Então o Inter de Miami vai a passeio. E o Al Ahly? Também. Vai a passeio também. Eu colocaria no pode surpreender, porque eu acho que é um grupo que, inclusive, Al Ahly e Inter Miami podem passar para a segunda fase. Podem, mas aí eu acho que não vai adiante. Nesse sentido que eu acho que não é vai competir. Não, então, mas vai a passeio é que não vai lá, não vai disputar, não vai nada. Tá Se a equipe pode passar para uma segunda fase... vai a passeio, vocês não acreditam que vai... mas a passeio eu acho que não. E se ele passar, ele vai tomar nenhuma... Eu quero mudar meu voto porque é o entendimento do... O vai a passeio nem se classifica. Eu acho que vai a passeio. Um varejo. Não fez nenhuma. Eu acho que não então vai. pode subir porque aí são pode 2 votos. Pode surpreender os dois? Não, pode subir. O meu eu perdi. Agora mudou o voto. Eu perdi, mas os dois vão a passeio. Então, mesmo que se classificar, vão tomar um vareio nas oitavas. Tá bom, pode surpreender mas então, porque o Serginho mudou. Já não é passeio. Mas é porque o grupo é ruim, não é porque os times são bons. Os grupos estão muito nivelados. Mas olha o ponto dele. Acho o grupo equilibrado. Eu entendi. Então tá bom. Vamos lá. Próximo grupo que é o grupo do Botafogo, que é o mais difícil, que tem Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e o Seattle Sounders. Para mim, PSG e Atlético estão entre os favoritos. Botafogo vai competir e o Seattle vai a passeio. Fechei com o Pedro. Eu não. Paris favorito, o Atlético briga para ser campeão, o Botafogo vai competir e o Seattle vai a passeio. Não, mas tem que ser em cima. Não, mas o Coisa ganhou, os dois ganharam. Vocês votaram igual. Então o Botafogo vai onde? Aí. Vai competir. Tá, Paris favorito e Atlético favorito. Não, favorito. Gente, Atlético e Paris é favorito. Só o Rick colocou briga para ser campeão. E eu vou dizer, se eu tivesse que apostar... E o Seattle Sounders vai passear? Vai passear. O PSG também. No caso não vai passear porque ele vai jogar em casa. Que beleza. Vamos lá, então. Grupo C. Auckland City, Bayern, Benfica e Boca Juniors. Bom, aí o Bayern, acho favorito. Favorito? Bayern favorito? Eu acho que o Benfica tá mais pro vai competir. Eu acho que briga para ser campeão. Vai eu fiquei entre os dois, tá? Mas eu acho que vai competir. Vai competir. Benfica vai competir. Tá. Boca? Vai a passeio. Para mim pode surpreender. Não, pode surpreender.
Não, classifica num primeiro momento, é só Ele vai isso pra classificar. mim. Não, eu acho que não, mas... O Rick acha que não vai classificar. Pra mim vai o passeio. Benfica dá uma dançada. né? Quem faltou? Quem faltou? O Auckland. Auckland. Esse, sim. pô, isso aí... Unanimidade. Ei, Brasil, Auckland. Até eles já sabem que eles vão a passeio. Auckland veio de longe para passear. Se tivesse uma Então. outra classificação já vai tarde, seria essa. Então vamos lá. Grupo D. Chelsea, El Tunis, Flamengo e Leão do México. Bom, Chelsea acho que é favorito, né? Eu acho que o Chelsea briga Pra ser campeão. Opa, Eu então também. perdi. O Flamengo vai competir. O Chelsea lá pra cima, favorito. Não, briga pra ser campeão. Ah, não? Briga pra Eu ser perdi. campeão. Eu perdi. Briga pra ser campeão, ok. O Flamengo vai competir pra mim e os outros dois eu colocaria no vai a passeio. E aí? É isso aí. El Tunis vai a passeio, então Leão vai ao passeio e o Flamengo vai competir. Leão não, o Galaxy. É o Galaxy. O Galaxy não, o Los LA Angeles, FC. Desculpa, eu não sei porque eu falei Leão, é porque tá Porque escrito o Leão aqui Leão. estava, mas o Leão acabou que saiu Peguei por uma causa do tabela Pachuca. antiga. É isso mesmo, é o Los Angeles. Beleza. Eu colocaria que ele pode surpreender, mas como eles ganharam no vai a passeio, Agora o grupo E, tá? fiz o Inter jogo. de Milão, Monterrey, River Plate e o último é o Urawa Reds, do Japão. Inter pra mim briga pra ser campeão. Claro. Pra mim tá entre os favoritos a Inter. Então briga pra ser campeão. Não, desculpe, favorito pra mim. Favorito? Favorito. Então, favorito. Inter de Milão, favorito. Favorita. Que pocada. Monterrey, mesmo depois daquele 5-0, o pessoal tinha mordido pipocou. ali, né? É isso aí. Time pipoqueiro. Monterrey, passear, competir. Pode surpreender. Acho que pode surpreender, porque acho que vai fazer jogo duro com o River. Ok. Exatamente. Então tá. River, Vai E o competir. River, eu acho Vai que competir. eu competi também. competir. Ó, todo mundo concordou. E o Urawa Reds? Vai a passeio. Passeiaço. Passeiaço. Sério? Sério. Tá. Fluminense, Borussia, Mamelodi e Ulsan. Borussia, pra mim, vai competir. Pra mim, o Borussia briga pra ser campeão. Briga pra ser campeão também. Eu também. Eu não voto. Mas... Flusão, Vai Flusudo. competir, assim como todos os brasileiros. É. Eu colocaria pode surpreender. O Flu tá um Mas degrau abaixo? eles ganharam. Tá bom. Então vai competir. Vai competir como todos os brasileiros, beleza. Mamelodi. Os outros dois, pra mim, vão a passeio. Também, tô no... Passeio? Passeio. O Ulsan também passeio. É isso aí. Grupo G, Al-Ain, Juventus, City e o Idade Casablanca. Casablanca. Bom, City e Juventus pra mim favoritos. Eu botaria o Juventus briga pra ser campeão. Eu não colocaria o Juventus entre os favoritos, não. E você, Juventus, vai pra onde? Eu colocaria o City briga pra ser campeão junto com a Juventus. Pra mim, Mas- o City... Então é assim, o City vai ganhar no favorito 2 votos, o meu... City vai ganhar como favorito. Ó, o City é favorito, gente. Eu coloquei que briga pra ser campeão. E quem que vai brigar pra ser E aí campeão? briga pra campeão, eu perdi meu voto. Cadê a Juventus? Nem tá a Juventus, tá Cadê meio a Juventus? apagado. É porque o logo da Juventus é um J preto. Então a gente não vai ver, mas tá ali. ali. Tá oculto. Tá onde? Tá Briga do pra lado do ser Bayern. campeão ali, Briga do pra lado ser campeão. do Dortmund. Então, beleza. Juventus tá ali, briga pra ser campeão. Pois é, a gente tentou, Problemas mas... graves. No caso, a Juventus é um misto de briga pra ser campeão com pode Por surpreender, isso que porque tá vindo escondido ali. ó. Tá flutuante aí, né? Eu acho que quem não faz um escudo legal, como a Juventus, que eu acho horrível, o novo escudo, devia ir para passeio até. Então, tu até Rebaixado. sumiu o nosso telão. E aí, completando não, é que falta gente aí. Al-Ain que vocês não falaram ainda. Cara, Casablanca. o Al-Ain eu acho que pode surpreender. Surpreender, pode surpreender. Eu acho que pode surpreender, que é uma equipe também que Al-Ain vira e pode mexe surpreender. E o Idade Casablanca? Eu colocaria passeio. Passeião. Então, beleza. Agora sim, o último grupo, Al Hilal, Real Madrid, Pachuca e o Salzburg. É o Madrid favorito. Real favorito. O Al Hilal eu acho que vai competir. Pachuca e Salzburg também. Colocaria os três quando não vai competir. Ai. Pachuca, não sei, hein? Acho que o Pachuca, qual que é a pode dúvida aí? Vai surpreender. competir ou pode surpreender? Não, pode Lembrando que o surpreender. Pachuca foi o time que meteu 3-0 no Botafogo no último Mundial. Exato. Então eu acho que vai Pode competir. surpreender os brasileiros. Se o Botafogo vai competir, eu acho que não tem por que o Pachuca não competir, né? Tá, então, Al Hilal primeiro. Onde vai Al Hilal? Pra mim vai competir. Vai competir Al Hilal?
Todo mundo fechou? O Willian não pode surpreender. Vai surpreender também. Então, o Al-Hilal pode surpreender. Um grau abaixo aí do vai competir. E aí, em tese, um grau abaixo dos times brasileiros todos. E Salzburg, passeio? Não, para mim vai competir. Vai competir. Não, para mim pode surpreender. Pode surpreender. Pode surpreender, então. Competir, eu acho muito pro Salzburg. E assim ficou o nosso telaço, tá? Favoritos, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern, Inter de Milão, City e Real Madrid. Tá brigando para ser campeão também Chelsea e Borussia. E os brasileiros todos nessa fileira aí do vai competir, talvez alcance as oitavas, talvez as quartas, enfim. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão, que já se prepara para a sua estreia do Super Mundial de Clubes. Vamos ver tudo o que a mídia está falando dessa estreia do time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado e quer saber as últimas informações do Mengão? Então assista esse vídeo até o final. Tá? Que também se prepara para a estreia, teve entrevista coletiva do José Boto falando do Gerson, falando do elenco rubro-negro, e vai ser até um gancho pra gente aqui, Mendel, no nosso touch de sexta-feira, depois falar sobre os personagens dessa competição. Mas me conta, atualizações do rubro-negro. É isso aí, Mari. O Flamengo segue treinando aqui na Stockton University, segundo treino do Flamengo nos Estados Unidos. Na parte que foi aberta à imprensa, a gente pôde ver algumas novidades. Arrascaeta e Alexandro voltando aos treinos. No primeiro treino do Flamengo aqui nos Estados Unidos, eles foram preservados, nada que preocupa, apenas um controle de carga. Hoje treinaram normalmente. A principal novidade é o Plata, treinando sem restrições, ele que volta de um edema no joelho, tem treinado com o time do Flamengo, estará à disposição do técnico Felipe Luiz para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. Já o De La Cruz, ele segue fazendo o trabalho de fisioterapia, não deve estar à disposição para essa primeira partida, mas pensando para o segundo jogo contra o Chelsea. Bom, vocês falaram sobre o Gerson tem sido o tema aqui do Flamengo nesse Mundial de Clubes, principalmente nessa chegada. O José Boto, diretor de futebol do Flamengo, ontem concedeu entrevista coletiva, disse que não responderia perguntas sobre o Gerson, mas falou com a imprensa por uma vez sobre o Gerson. Ele falou que o Gerson faz parte do elenco do Flamengo, que está motivado para esse Mundial de Clubes. O que a gente tem de apuração é que já existe um acerto entre o Gerson e o Zenit da Rússia, falta apenas pagar a multa, 25 milhões de euros. Essa relação entre o Gerson e o Flamengo, por muitas negociações, ficou desgastada nos últimos tempos. O Flamengo diminuiu a multa para 25 milhões de euros e o staff do Gerson acredita que com isso o Flamengo abriu as portas para o Gerson sair do Flamengo e ir para o Zenit da Rússia. O José Boto também falou sobre uma questão importante, a diferença de nível do futebol europeu para o futebol brasileiro, imaginando como vai ser o desempenho das equipes brasileiras aqui no Mundial de Clubes. Vamos ouvi-lo. Os times sul-americanos vão ser postos à prova com os times europeus e vice-versa. Eu já disse isto várias vezes, é óbvio que na Europa estão os melhores jogadores, estão os melhores técnicos, estão as melhores ligas e, naquilo que é a minha visão, estão um patamar acima da América do Sul. Posto isto, não quer dizer que nós, Flamengo, não vamos encarar os jogos todos para ganhar. Vamos. Temos é que estar conscientes do grau de dificuldade que é jogar contra os times europeus. É óbvio que, olhando para o grupo, nós, numa primeira fase de planeamento, é passar a fase de grupos. Depois, a partir daí, é jogo a jogo, não podemos fazer um planeamento desses numa competição destas, como não se pode também fazer na Libertadores ou na Champions League. É depois jogo a jogo. E depois, num jogo só, aí sim, as coisas ficam muito mais equilibradas. Tá aí o José Boto, que também disse que quer deixar o Flamengo, de certa forma, mais europeu, integrando boas práticas do futebol europeu no clube. Então a gente lembra também que desde 2012, o último título de um time sul-americano, o Corinthians, foram 12 campeões mundiais da Europa. Então vamos ver como vai ser aqui no Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Tem essa fala do José Boto, pensando nessa diferença. Qual nível está o futebol europeu e o futebol brasileiro, Mari?
o nível do futebol, o nível dos jogadores, papo bom também pro Mário Marra e pro Jailson Vilas Boas. E você, Tatá, você pegou essa transição de um futebol que fisicamente exige muito mais. Hoje em dia você corre muito mais, correto? O Tatá parou em 23, gente. Você corria quantos quilômetros por partida? Hoje em dia o jogador corre cerca de 12. Depende muito ali da posição de cada um, mas é questão dali de jogadores que trabalham ali nesse extremo, realmente. Os extremos hoje em dia fazem essa função, né? Precisa acompanhar os laterais na fase defensiva e chegar ao ataque com velocidade, né? Então, principalmente às vezes em times reativos, esses extremos eles devem bater quase 15. Olha, e eu sempre elogiei os laterais, mas realmente, né? Se a gente, ainda mais quando eles correm assim por dentro, não temos telão não. Vamos para aqui, ó. Que já, o Flamengo já está em solo americano, a gente mostrou ontem aqui o Flamengo chegando bem lá nos Estados Unidos e segue a preparação para a estreia com uma preocupação. Cadê? O primeiro dia em Atlantic City foi de treino intenso para o Flamengo, em um dia ensolarado que fez o grupo se sentir em casa. Só não marco no RJ, né, mas tá calor. Pô, tá uma paz, maneirinho, é nóis. Very hot, bro. Na primeira atividade nos Estados Unidos, Felipe Luiz teve algumas baixas importantes. Arrascaeta e Alexandro não foram a campo, mas não preocupam para a estreia. Eles fazem trabalhos de controle de carga por conta dos jogos das eliminatórias. Já a Plata e De La Cruz seguem tratando lesão e são dúvidas para o duelo com o Esperance da Tunísia na segunda. Os primeiros momentos em solo americano foram de pouco descanso, mas boas impressões. Só quem sofreu mesmo foi Jorginho, que foi batizado pelo elenco antes da estreia pelo rubro-negro. Venê, como tá a situação do De La Cruz, Venê? Preocupante, né? Porque é um jogador que ainda não treinou com o grupo, ou seja, tem poucos dias para ele ficar à disposição para a estreia do Flamengo. E a informação que eu tenho é que ele tem chances, assim, remotas, quase zero de ficar à disposição na segunda-feira contra o Esperança. Nenhuma esperança para encarar o Esperança. Essa foi boa, Tatá. Eu gostei, não foi legal? Eu gostei. Super criativo. Pô, que traíra, cara. Super criativo. Eu gostei também. Essa ele pensou uma semana. Lógico. O pior que eu nem pensei, veio na cabeça Ele tava agora. com essa no Tava bolso. no caderno dele, que ele não pegou. Mas, voltando a falar do De La Cruz, ele está sendo preparado pelo Flamengo para tentar ficar à disposição no dia 20 contra o Chelsea, que teoricamente é o jogo mais difícil do Flamengo nessa fase de grupos da Copa do Mundo de clubes. Mas, querendo ou não, tem uma outra boa notícia também. O Plata está numa situação mais avançada, de repente fica à disposição na segunda-feira. O próprio Jorginho chegou bem fisicamente, embora ele tenha, na reta final de temporada pelo Arsenal, ele tenha tido uma lesão grave, que ele foi ausência em alguns jogos do Arsenal. Mas também não tem presença garantida na segunda-feira, mas é um jogador que não tem presença. Ainda não tem como cravar que o Jorginho ficará à disposição, será relacionado. Mas é isso, a preparação está sendo feita. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Não tem como cravar ainda, porque hoje é sexta. Como seria um Flamengo aí sem o De La Cruz? Olha, como seria? Vamos lá. Pulgar, partindo do princípio que o Gerson está à disposição, inclusive o José Boto até deu uma entrevista coletiva ontem falando que ele continua sendo jogador do Flamengo, o que ele falou não é nenhuma mentira. Tá. Se o Zenit ainda não depositou o dinheiro na conta do Flamengo, ele é jogador do Flamengo, ele fica à disposição no Flamengo. Ainda mais com essas ausências, por exemplo, do De La Cruz, não sabe ainda se o Jorginho fica à disposição. Aí o Gerson tem que jogar realmente. Não tem como o Flamengo deixar de colocar o Gerson em campo por conta de uma suposta saída do jogador. Eu digo suposta porque o Flamengo ainda não foi comunicado e nem deve ser comunicado. O Flamengo só tem que ser comunicado quando o dinheiro estiver na conta, algo que vai ser feito quando o Flamengo for eliminado e o Gerson encerrar a preparação dele nessa Copa do Mundo de Clubes. Muito bem, vamos falar. Mas só te respondendo. Fala. Pulgar. Isso. Aí vamos lá. Gerson, obviamente. Arrascaeta, esse seria o meu meio campo ali. O resto, o Flamengo normal, né? Normal, tá todo mundo à normal. E o Plata é a disposição. única dúvida, exatamente. Muito bem. Tá ruim pra você, ô Lucas Pedrosa? Acho que não tem nem como ficar ruim. Inclusive, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Tava até vendo nas redes sociais essa discussão, né? O Gerson tem que jogar, o Gerson não tem que jogar. O Gerson tem que jogar, gente, porque ele é jogador do Flamengo. Independentemente do que vai acontecer daqui pra frente,
Quanto mais forte o Flamengo for no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, melhor. E o Gerson é um jogador que hoje, para ser muito honesto, na minha concepção, ele é insubstituível no Flamengo. E eu não digo que ele não pode ser substituível ao longo do tempo, quando o Felipe Luiz conseguir encaixar essa equipe. Mas hoje, a função que o Gerson faz, a dinâmica de jogo que ele entrega para o Flamengo, ninguém consegue fazer. Então, para mim, o Flamengo tem que ir o mais forte possível. É um torneio internacional, é um torneio onde o mundo inteiro vai estar conseguindo assistir o Flamengo. Então, quanto mais forte for o Flamengo, melhor. E eu tenho certeza que o Flamengo é mais forte com o Gerson. Só para finalizar esse assunto, Gerson, talvez a única parte que deveria dizer para ele não jogar seria o Zenit. Talvez. Mas se o Zenit aceitou pagar a multa rescisória apenas após o campeonato, por que eu falo isso? Porque ele pode se lesionar. Sim. A partir do momento que ele entra em campo, ele pode ter uma grave lesão, romper um joelho, ou acontecer o que aconteceu ontem, infelizmente, com o jogador do Vitória, o Janderson, que acabou tendo uma fratura. Pode acontecer. Mas se o Zenit aceitou, o Flamengo não tem que chegar e falar, não vou colocar o jogador. Eu acho que o jogador tem que ficar à disposição. A escalação depende, obviamente, do treinador. Bom, vamos falar de Flamengo, que estreia na segunda-feira contra o Esperance da Tunísia. E José Boto, ontem, deu uma entrevista coletiva. A gente tem um trecho aqui. Bota na tela aí, Taleco. Isso. Sobre o Gerson, tá, rapaziada? Bom a gente frisar isso. O Boto disse, até o momento o Gerson é jogador do Flamengo, com todos os direitos e todos os deveres dos jogadores do Flamengo. Está motivado para jogar o Mundial e se joga ou não, não é uma decisão minha, é do técnico. Mas está aqui, como todos os outros 31 que estão aqui prontos para o técnico os utilizar. E se depender do Felipe Luiz, eu não acredito que o Gerson não vai jogar. Já falamos sobre isso aqui, Flavinho. Pois é. Isso é bobagem de quem tá com o sentimento machucado, de quem tá com o coração doendo. E não tem nada a ver com o que o Felipe Luiz espera do Flamengo nesse Mundial. E o Gerson, hoje, é peça importante para isso acontecer. Concordo. Depois que ele sair, é outro problema que o Felipe Luiz vai ter que resolver. Ele tá lá para isso. O trabalho dele é fazer isso. E o Jorginho, como falamos já sobre isso, não foi contratado à toa, pode suprir essa função de segundo homem tranquilamente. E o lado do campo, o Luiz Araújo tem feito isso muito bem. Então, Gerson vai pro jogo e aumenta ainda as chances do Flamengo ter um bom rendimento. E só pra gente trazer aqui com precisão, essa declaração do Boto, ela aconteceu antes do início da entrevista coletiva. Ele meio que deu essa declaração e depois ele falou, não vou falar mais sobre Gerson. Bocão, esse clima de saída do capitão do time, tu acha que isso pode influenciar dentro do campo ou joga jogada e lambaria pescado? Ele veio jogar o extintor, né, do que aconteceu no aeroporto, os torcedores xingando o Gerson. Ele veio aqui e falar assim, na psicologia esportiva, falar, gente, o Gerson do Flamengo, justamente para não criar um clima ruim, se por acaso ele for mal no jogo, ele ser avaliado como, já está vendido, não quer mais nada com o Flamengo. Então a psicologia esportiva imperou agora no Boto. O Boto, tá cima de Moá. Tá de brincadeira, né, cara? Tu foi malandro, claro, tu é malandro pra caramba, né? Nasceu no complexo lá em Portugal também, mas peraí, cara, vamos ser sinceros, né? Eu acho legal a tua entrevista, mas claro que ele tá vendido já, mas se ele jogar mal, ele vai ser criticado. E aí vai em cima de tudo que aconteceu no aeroporto, na saída dele daqui pro Flamengo pro Mundial. Mas faz parte, tá certo, foi pertinente a entrevista dele. É aquela entrevista que é protocolar, né? Exatamente. Para dar uma acalmada, dar uma tranquilizada. Já que o assunto é José Boto, vamos ouvir o que ele falou sobre o objetivo do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Fala, Boto! Olhando para o nosso grupo, nós projetámos que passar o grupo e depois logo se vê o que é que vai acontecer, o que é que o sorteio não. O que o encaixe nos vai dar, por estar a fazer esse planeamento agora, não. Agora, vamos desfrutar os jogos todos, vamos competir nos jogos todos, porque é realmente uma experiência única para toda a gente que está aqui. É claro que a gente aqui, até o nosso trabalho, né, é projetar, é pensar a longo prazo. Mas eu acho que na cabeça do Felipe Luiz, pelo menos é o que ele diz, é o discurso, é que é sempre jogo a jogo. Eu lembro que na última rodada do Brasileirão, o Felipe Luiz tinha falado que ainda não tinha estudado para a Copa do Mundo de Clubes, porque ele estava focado no Brasileirão até aquele momento. Eu acho que esse é o pensamento, né, Nandão? É ganhar o primeiro jogo, que é contra o Esperance. É uma equipe fisicamente muito forte, mas eu acho que qualidade técnica fica abaixo em relação ao Flamengo. Depois, contra o Chelsea, ver o que vai acontecer.
E aí, contra o Los Angeles na última, provavelmente, para classificar, vai ter que ganhar também, acredito eu. Flavinho, isso não é só pro futebol nem pro Felipe Luiz, não é pra vida. Se tu estiver pensando muito no que tá acontecendo lá, tu vai deixar de fazer o que tá na tua frente agora. Perfeito. E o que tá na frente do Flamengo é o Esperança. Tem que ganhar o Esperança. Não adianta você pensar no Chelsea se você perder pro Esperança. E o Felipe Luiz é um cara consciente com relação a isso, ele já declarou isso várias vezes. Então, o primeiro problema é o Esperança. O Flamengo tem que ir lá e tirar. E a responsabilidade do Flamengo é vencer o Esperança. Concordo com você. Senão acaba a sua esperança. É isso aí, muito obrigado. O Esperança pode tirar a esperança do Flamengo. É isso aí. É obrigação ou não é? Responsabilidade, Bocão, Flavinho. obrigação ou não é? Eu sou muito reticente a isso, a obrigação. Não consigo, possível. Flavinho. Isso é 11 GV, contra 11. volta, GV. Só eu e você que confiamos em obrigação aqui nesse programa. Você acha que é obrigação? Termina o programa aí, vocês estão. Eu sou criticado por isso. Pelo amor de Deus. Então ninguém tem obrigação de mais nada. Só vocês têm a obrigação de me irritar. Não. Só vocês. A obrigação é de vocês me irritar. Como é que o Flamengo não tem obrigação de ganhar do Esperança? Não tem obrigação. Tu conhece o Esperança? Conheço. Da onde? Da Esperança. É, filho. Futebol é outra parada. O jogo é jogado e lambaria pescada. A gente faz essa brincadeira aqui, mas eu também tô com eles de uma certa maneira. Mas eu acho que quando o adversário é muito frágil, tem obrigação. Bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Flamengo que estreia na segunda-feira contra o time do Esperance, né? Aí pelo Super Mundial de Clubes, né? Vamos ver aí como é que o time do Flamengo vai se comportar aí nesse Super Mundial de Clubes, né? Tem tudo indica aí, o Flamengo tem tudo para fazer uma bela fase de grupos aí com esse Super Mundial. Tem também a novidade aí que o grupo City, né, faz investida por Wesley em 115 milhões e Flamengo descarta negociação. Olha só o patamar que o Flamengo chegou, né? Antigamente, por muito menos, o Flamengo já teria vendido, há tempo. E agora o Flamengo está aí recusando ofertas e mais ofertas pelo jogador Wesley, né? E dessa vez o grupo City fez uma oferta e o Flamengo recusou, certamente porque o jogador provavelmente poderia ir para, né, digamos, um Bahia da vida, digamos assim, né? O lateral, né, que está na mira dos times europeus e pode deixar o Mengão após o Mundial de Clubes, né? O Flamengo deve ter a saída de jogadores importantes após a participação no Super Mundial, assim como o Gerson, que foi para o Zenit, né, com multa de 25 milhões de euros. Né? O Fla não vai tirar Gerson do Super Mundial, já está tudo escrito. Né? E outro jogador que pode deixar o Mengão após o Super Mundial é o Wesley. Né? Segundo informações do Fabrício Lopes, o Grupo City fez uma oferta de 18 milhões de euros, cerca de 115 milhões de reais, com variáveis que poderiam fazer a venda chegar em 25 milhões de euros. Né? No entanto, o Mengão espera aí uma oferta de 35 milhões, né, de euros, né? 35 milhões de euros, né, pelo lateral brasileiro, e a oferta do Grupo City está longe ainda. Né? A expectativa é por propostas melhores após o Super Mundial. Então vamos ver aí, né? O Grupo City voltou a procurar o staff do atleta, mas com uma proposta totalmente diferente do que o Flamengo imagina. Coisas na casa de 18 milhões, né? E explicou o Fabrício Lopes no seu canal Resenha Rubro-Negra. Então, os caras estão querendo, sim, contratar aí o Wesley, né? Mas eu acredito que vai sim bater mais ou menos 30 milhões, tá? Eu acho que não vão chegar a esses 35 que o Flamengo deseja. Pode chegar ali uns 28, né, a 30, mas não vai chegar a esses 35, tá bom? E não vai segurar. 28, o Flamengo não segura o Wesley. Eu acho que o Wesley vai sair sim. Mas e aí, o que é que vocês acham? Vocês venderiam o Wesley para o Grupo City ou esperaria, né, outra proposta, já que poderia reforçar até um time aqui do Brasil? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!